Glória a Deus, né, amados? Quão bom nós podermos estar na casa do nosso Deus, quão bom é nós podermos adorá-lo, glorificá-lo e exaltar o seu santo nome. Que nesta noite, amados, cada um de nós venhamos estar atento para tudo aquilo que o Senhor já projetou para esta noite. Agora apenas vai se manifestar. O manifestar de Deus em nossas vidas. Deus, Ele quer pessoas dispostas. Deus, Ele não invade aonde não se dá liberdade. Se você der liberdade, o Espírito do Senhor, Ele te enche. É como o ministrador ontem estava falando sobre plim play. Plim play. Uma palavra hebraica, que é você ser cheio do Espírito Santo, ser cheio para fazer a obra do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para você se esvaziar de si mesmo e ser cheio da presença dEle. Só que muitas pessoas recebem o plim play, a presença do Espírito, mas depois se esvazia de novo, como um balão furado. E aqui nesta noite nós não temos balões furados. Nós temos verdadeiros adoradores. Nós temos verdadeiros adoradores. Amém? Nós temos verdadeiros adoradores. Amém? Você está me entendendo? Então, amados, o nosso tema desta noite é um tema de um inimigo de nossas almas. Os argumentos de Satanás. Amado, Satanás, ele tem cada argumento a respeito de nós, seres humanos. Ele fala cada coisa. E muitas delas acontecem por uma coisa: por a pessoa estar distante do Senhor. Na semana retrasada eu falei aqui algo para vocês a respeito de uma criança que tinha falado para o seu pai: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai coçou a cabeça, não soube o que responder e foi caminhando. De repente passou um jato bem alto, bem distante, aquele jato supersônico, com aquele barulhão. Aí o pai olhou para a criança e disse: meu filho, você está vendo aquele jato? Qual é o tamanho dele? Ah, pai, é bem pequenininho. Ah, bom. Aí o pai pegou aquela criança, levou aquela criança até o aeroporto. Quando chegou lá no aeroporto, tinha um jato daquele, era um avião que pegava 400 pessoas, era imenso. E o pai perguntou da criança: qual é o tamanho desse avião? Ela disse: ah, pai, esse é muito grande. Ele diz: pois dessa mesma forma é Deus. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais grande Ele é. Quanto mais distante você estiver de Deus, menor Ele é na tua vida. E quanto menor Ele for, os teus problemas vão ser maior do que Deus. Mas quando Deus, você se aproxima dEle, Ele torna-se para você grande. E os seus problemas, eles tornam-se pequenos. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Como é que está a sua proximidade de Deus? Está distante ou está perto? Mas você não precisa me responder não, tá? Isso é cada um individualmente. Então que nós venhamos refletir nessa pequena história e nós vamos, através da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Abra a vossa Bíblia em Jó, capítulo 1. O nosso texto áureo, ele está em Jó, capítulo 1, versos 6 ao 12. Mas antes de nós iniciarmos nesse texto áureo, nós vamos fazer um pequeno fundo histórico. Jó, ele era da terra de Uz. Jó era considerado uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa que buscava fazer o bem e uma pessoa que buscava a
andar distante dos problemas. Jó, ele se desviava do mal, ou seja, o mal tentava se aproximar de Jó, mas Jó se desviava do mal. E muitas pessoas, o mal, ele vai se aproximando e ela deixa se aproximar. Mas a Bíblia diz que Jó, ele se desviava do mal. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que Jó, ele teve 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. A Bíblia diz que Jó, ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de boi, e ele tinha 500 jumentas. E Jó era considerado o homem mais rico do Oriente. E aí você vê na palavra de Deus um homem que era rico e era justo. Um homem que era rico e respeitava as pessoas. Era um homem que tinha muitos empregados. Ou seja, muitas pessoas dizem, não, aquela pessoa que tem dinheiro, aquela pessoa, ela vai para o inferno. E as pessoas arranjam cada argumento que a Bíblia, ela mostra que não é isso. O amor ao dinheiro é que leva as pessoas à perdição. Porque eu e você, nós trabalhamos, porque nós necessitamos de ter o dinheiro para comprar o alimento, para comprar o vestimento, para comprar as coisas que nós necessitamos, sim ou não? Eu estava fazendo um curso e o professor perguntou para toda a sala, vocês trabalham para quem? E nós trabalhávamos na Sony, e a maioria do pessoal, eu trabalho para a Sony. Negativo! Nós trabalhamos para a nossa família. Porque nós trabalhamos, porque nós temos que levar para dentro do nosso lar o alimento, a vestimenta, levar as coisas para a nossa família. Nós trabalhamos para a nossa família. E a família é a menina dos olhos do Senhor. Amém? Vocês estão entendendo o fundo histórico? Amém? Então, Jó, ele era um homem muito rico. Ele era um homem que ele tinha os seus 7 filhos e 3 filhas, e esses filhos eles eram muito unidos. A Bíblia diz que os filhos de Jó, eles sempre se reuniam, e eles faziam grande festa, um grande banquete, e todas as vezes que eles se reuniam, eles convidavam as suas 3 irmãs, ou seja, uma família de 10 pessoas, no qual eram unidos. Quem aqui tem mais de 3 irmãos? 4 irmãos? É normal uma família de muitos irmãos serem todos unidos? Sim ou não? As pessoas são mais unidas com o estranho do que com o da própria casa, sim ou não? Há muita contenda entre os irmãos. Mas a Bíblia mostra que os filhos de Jó eram diferentes. E quando Jó, ele fazia, o que Jó fazia para os seus filhos serem dessa forma? Todas as vezes que os seus filhos faziam um banquete, após o banquete ele chamava os seus filhos, vem cá. Nós agora vamos nos consagrar, porque de repente você pode ter pensado em alguma coisa que não agrada a Deus. Então nós vamos fazer uma purificação. E a Bíblia diz que Jó, ele se acordava na madrugada e ia fazer sacrifício por cada um dos seus filhos. E apresentava a Deus. Por que a família de Jó era unida? Porque Jó orava, Jó entregava os seus filhos para o Senhor. Jó soube educar os seus filhos. Jó soube fazer com que os filhos andassem em unidade.
Sim ou não? Sim ou não? Esse sim está assim duvidoso. Acompanhem na Bíblia de vocês, abrem a Bíblia e vão olhando aí. Lá no capítulo 1 vocês vão acompanhando o que o pastor está falando. O que eu estiver falando aqui vai estar na Bíblia aí. Amém? E agora nós vamos para o nosso texto áureo, porque nós fizemos o fundo histórico. Então a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos diz: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha só, a primeira coisa que nós podemos observar: quem são os filhos de Deus que se apresentavam a Deus? Quem são os filhos de Deus que se apresentavam a Deus? Os anjos. Então eles iam prestar conta para Deus. Eles iam prestar conta. Os filhos de Deus, os anjos ali, eles iam prestar conta. E ali apareceu Satanás. E o interessante, amados, a gente ouve muitas pessoas dizer: é uma luta entre Deus e Satanás. Quero dizer uma coisa para vocês: Satanás, ele não é um Deus caído, ele é um anjo caído. Deus, ele está acima de todas as coisas. O único Deus que existe é o Eu Sou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Satanás, ele só faz as coisas até onde Deus permite. Martinho Lutero, ele diz que Satanás, na mão de Deus, ele é como um cachorro na mão do seu dono. Tem a coleira ali, conforme o seu dono vai saltando a coleira do cachorro, ele vai andando. E nós vamos ver isso já já na palavra de Deus. Porque o que nós vamos falar é na palavra de Deus. Nós estamos falando isso, ele é referente a Deus. Mas não podemos esquecer de uma coisa: que ele tem poder. E muitas pessoas fazem muitas presepadas e depois se arrebentam toda. E ainda chamam Satanás para ficar embaixo do seu pé. Satanás tem que estar o mais distante possível da sua vida. Porque a Bíblia diz que nem o arcanjo Miguel ousou a desafiar Satanás. Você sabe quem é o arcanjo Miguel? Nem ele ousou, mas quando foi necessário, ele foi e batalhou e pronto. Então a Bíblia nos ensina que não é para mim nem para você estar desafiando Satanás, não. Quem faz as coisas acontecer é Deus. Vocês estão me entendendo, sim ou não? E se ensina tanta besteira, depois a pessoa está toda arrebentada. Você precisa estar com a sua vida no altar do Senhor. E a Bíblia diz: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Então Deus perguntou: de onde tu vens, Satanás? Mas Deus sabia, sim ou não? Porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente, a sua onipresença. Então, ele sabe de todas as coisas, ele vê tudo, mas ele perguntou, sempre Deus pergunta algo que ele quer ver até onde as pessoas vão chegar, mas ele já sabe da resposta, porque a Bíblia diz que antes de alguém abrir a sua boca, Deus, ele já sabe o que você vai falar. E que Satanás diz? Respondeu ao Senhor: de rodear a terra, de passear por ela. Então, Satanás, ele diz que ele anda pela terra e fica passeando. De que forma Satanás passeia na terra? A Bíblia diz que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o passeio de Satanás, isso para ele é um passeio, isso para ele é uma diversão. Dele matar, dele roubar e dele destruir. E as pessoas dizem que Satanás não tem poder de matar as pessoas. Nós vamos ver já já aqui se tem ou se não tem. Você acredita na palavra de Deus?
Então acompanhe na sua Bíblia. Amém? Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Outra coisa que eu queria deixar claro para vocês. Muitas pessoas, eu já cansei de ouvir isso, que Satanás foi até a presença de Deus para pedir em tocar a vida de Jó. A Bíblia não mostra isso, preste atenção. Quem foi que falou que existia um homem na terra, um homem justo, um homem temente a Deus? Foi Deus que mostrou que existia esse homem chamado Jó. Não foi Satanás que chegou lá e disse: eu quero tocar no teu servo Jó. Acompanhe na sua Bíblia, se sua Bíblia está diferente. A interpretação de um texto, ela é muito importante. Mas para isso, existe algo, que é o Espírito Santo do Senhor, sobre as nossas vidas, em nossas vidas, para que nós venhamos entender a mensagem que Deus quer passar a cada um de nós. Amém? Então, observar-te, meu servo Jó. Quem foi que falou primeiro o nome de Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia de todo mal. Então, olha só, Deus disse que existia apenas quantos homens na terra? Um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Ou seja, Jó teme a Deus em vão. Ou seja, Jó teme a Deus por alguns motivos, por alguma coisa em troca, por algum interesse próprio. Jó serve a Deus por algum interesse próprio. Então Satanás está dizendo: não, mas ele te serve, porque tu dá alguma coisa para ele, e esse serviço, essa adoração que ele dá a ti, é porque tu dá os bens para ele. Acaso não o cercar-te concebe? Ou seja, Satanás, acaso você não cercar-te com proteção a ele e a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoar-te e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, pois, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não vai blasfemar contra ti. Ou seja, Satanás diz: ei, ele só te serve porque tu deste os bens para ele. Tira os bens dele e vê se ele ainda vai te servir. Vê se ele vai te adorar. Vê se ele ainda vai te glorificar se tu tirar os bens dele. É isso que ele diz ou não? É isso que está escrito na sua Bíblia? Porque tem muitas pessoas que fazem isso que Satanás diz. Só serve a Deus no momento que está tudo bem em sua vida. No momento que está na fartura, eu sirvo a Deus. No momento que está na escassez, se desvia de Deus. E não é uma, nem duas, nem três. São milhares de pessoas. Sim ou não? Disse o Senhor a Satanás: olhem só, amado, preste bem atenção. Eu gosto sempre de deixar em evidência e colocar aqui a palavra ali para que você venha entender o que está sendo falado. Eis que tudo quanto ele tem está em quê? Em teu poder. Quem deu autorização para Satanás tocar nas coisas de Jó? Eis que eu te dou poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então nós vamos ver aqui
o argumento de Satanás. Satanás, ele argumenta ali que Jó só serve a Deus porque Deus deu os bens. Ou seja, porque Deus deu 7.000 ovelhas, porque Deus deu 3.000 ali camelos, porque Deus deu 500 juntas de boi, porque Deus deu 500 ali, que mais? Jumentas. Então, por causa disso que ele serve. Ou seja, Satanás quer dizer, ei, as pessoas só te servem porque tu compra elas com os bens. Elas só te servem porque tu dá tudo para elas. Ou seja, o Senhor compra as pessoas para te adorar. Em outras palavras, querendo dizer outros miúdos. Leia a sua Bíblia. Amém? Quais os argumentos de Satanás? Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Ninguém ama mais a Deus do que a família. Eu vou amar a Deus, estou bem, minha finança está boa, a minha família está tudo bem, então eu te amo. Mas, se tirar o dinheiro, não serve mais a Deus. Se derramou perdeu algum ente querido, eu não sirvo mais a Deus. Ah, ele tirou alguém da minha família, não sirvo mais a Deus. Vejam essa história. A Bíblia diz, estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema. Ou seja, é o que eu estou falando sobre a questão do dinheiro. Tá? Então, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Prestem atenção agora, amados. Olha o que vai acontecer. E aí você vai ver como Satanás age. Como Satanás tem poder. E não é ele que faz, ele usa as pessoas para fazer. Porque as pessoas às vezes pensam que Satanás ele vai vir com um rabo, com um chifre, com um garfo e vai fazer essas coisas e vai matar a pessoa com uma garfada. Ainda tem pessoas que têm essa mentalidade. Mas a Bíblia, ela nos diz que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre eles, primeiro quem que Satanás usou? Os sabeus. Olha só. E os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava esse ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a novidade. Caiu fogo do céu. O que você imagina que é um fogo do céu? Um raio, um trovão que veio e fulminou ali aquela pessoa. Satanás, ele consegue ter o domínio sobre a natureza. Eles conseguem ter o domínio sobre o vento, sobre a tempestade, sobre uma coisa. Ele pode fazer essas coisas. Aqui, a palavra está dizendo que caiu do céu e queimou as ovelhas. Caiu do céu, veio ali um raio e destruiu. É isso que a sua Bíblia diz ou não? Falava esse ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e o mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Quem foi que Satanás usou agora? Os caldeus. Não é ele que vai lá fisicamente fazer, mas ele faz com que as pessoas executam. Você vê ali o poder que ele tem.
Mas que eu e você não venhamos ter medo disso, porque maior o que está em nós do que aquilo que está no mundo. O nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas e no controle de todas as coisas. Existem coisas que são vontade de Deus, o Lindomar já pregou sobre isso, e outras que são a permissividade de Deus, que são coisas diferentes. Vocês estão me entendendo até aqui? Sim ou não? Então, o primeiro argumento de Satanás estava correto? Sim ou não? O primeiro argumento que ele diz que Jó só o servia porque ele tinha dado todos aqueles bens. E ali todos os bens foram tirados. Na concepção de vocês que já leram o livro de Jó, esse argumento de Satanás é verdadeiro ou é falso? Aonde que diz que é falso? Vamos ver a palavra de Deus? A resposta está no versos 20 ao 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto não pecou, nem atribuiu a Deus alguma coisa. Foi tirado os pertences dele. Ou seja, o primeiro argumento de Satanás caiu por terra. Porque Jó não o servia pelos bens que Deus deu a ele. A Bíblia deixa isso bem claro. Então, o segundo argumento: ninguém ama mais a Deus do que a família. Nós já falamos que ele tinha 10 filhos. Então, também este falava, lá no verso 18 e 19. Também este falava, ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande o quê? Vento. Quem é que estava usando o vento? Satanás, né? Estava usando grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, ao qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. A Bíblia diz que Satanás, ele usou o vento. Ou seja, Satanás, ele tem poder na natureza de fazer, através da natureza, várias catástrofes. E às vezes acontece uma catástrofe, foi Deus que fez isso. Deus fez cair isso. Tudo as pessoas querem colocar em Deus. Esse segundo argumento de Satanás estava correto ou não? Que Jó, no momento que perdeu todos os seus entes queridos, ele deixou de adorar a Deus? Vamos imaginar, nós que temos famílias, vamos nesse momento imaginar ali a situação de Jó, no qual ele perdeu 10 filhos de uma única vez. Você pode imaginar um velório onde existiam 10 caixões. Você poderia imaginar o transtorno que isso gerou. Fazer um velório com 10 corpos, todos da mesma família. Um já é uma dor tão grande, imagine 10 de uma vez, que dor é essa? A dor de uma mãe, a dor de um pai, a dor dos amigos, a dor de todos. É algo muito duro, é algo muito forte. Mas Deus,
ele viu que só existia uma pessoa que poderia suportar isso na terra, que era Jó. Só ele teria essa condição de suportar. E o que aconteceu? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu os filhos, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo argumento de Satanás caiu por terra na vida de Jó. Porque na vida de muitas pessoas, isso não iria acontecer da mesma forma. Porque nem todos possuem a mesma estrutura. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não nos dá tentações além daquilo que nós não possamos suportar. Ele não permite algo além da nossa capacidade. Vocês estão entendendo, sim ou não? A estrutura de Jó é uma. E às vezes as pessoas, Senhor, eu quero ser que nem Jó. Eu não quero ser que nem Jó, não. Eu não quero isso para a minha vida. E às vezes as pessoas ainda cantam, ainda põem coisas puxando isso para a sua vida. Senhor, traz desgraça, traz isso, porque eu vou agir que nem Jó. Ei, você sabe se você vai agir que nem Jó? O Senhor conhece a mim, conhece a você. Ele sabe das nossas estruturas. Tenham cuidado com o que vocês cantam, com o que vocês falam através da sua boca, porque a palavra tem poder. As pessoas que pensam muito negativo só atraem coisas negativas. As pessoas, a nossa boca, da mesma forma que ela profetiza coisas boas, às vezes ela está atraindo coisas más. Ela amaldiçoa. Não deixe a sua boca se tornar algo de maldição, mas que a sua boca, a minha boca, seja boca profética para abençoar. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Agora nós vamos para uma outra etapa, que está em Jó capítulo 2, versos 1 a 6. Vamos estar vendo e observando essa sequência que é muito importante. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Olha só, de novo, os filhos de Deus estavam prestando conta, e ali apareceu de novo Satanás. E olha só, quem de novo argumentou? O Senhor disse a Satanás: de onde vens? Olha o que ele diz. Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Olha o rodear e passear. O rodear e passear foi matar os filhos de Jó, foi destruir tudo que Jó tinha, de roubar tudo que ele tinha. O passear dele aí, ele comprovou que ele fez dos versículos anteriores. Isso é um passeio para ele. Isso é uma rotina dele. Isso é o papel dele. Perguntou o Senhor a Satanás. Olha só, de novo, quem tratou esse assunto foi Deus. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra. Não existe ninguém. Deus não via estrutura em nenhum outro homem que pudesse suportar tudo aquilo que Jó suportou. Só ele tinha essa estrutura de suportar. Não peça a estrutura de Jó para a sua vida não, meus irmãos. Não faça isso para a sua vida. Amém? Vocês estão me entendendo? Sim ou não?
A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, compreendê-la e praticá-la. E nós não vamos entrar nessas histórias de carochinha que hoje nós vemos contando aí por tantos lugares. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias iriam aparecer falsos profetas. A Bíblia diz que lobos são vestidos de ovelhas. Quantas ovelhas estão ali bonitinha, te abraço, e por trás estão te dando punhalada. É um verdadeiro lobo que está querendo te tragar. A Bíblia fala que o joio e o trigo, eles andam juntos. Eles vão crescendo. Quando a igreja cresce, está crescendo o trigo e está crescendo o joio junto. Sempre vai estar andando joio no meio do trigo. Não imagine que aqui no ministério de Jesus Cristo no Maranhão não vai ter joio nesse meio. E nós precisamos ter discernimento sobre essas coisas. Porque vão ser levantados para falar da sua vida, para falar da minha vida, para querer me apunhalar. Mas aqueles que conhecem a integridade um do outro, vai ser sábio e não receber as setas. Não receber as setas do diabo. Porque é o diabo que usa. É o diabo que usa a pessoa para falar mal da outra. Porque ele é um acusador. E ele não vai pessoalmente acusar, ele vai usar alguém para acusar. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Até dos 12 de Jesus tinha um no meio, um joio. Sim ou não? Os 12 de Jesus, dentre os 12 existia ali o trigo, existia o joio, naqueles que Cristo estava preparando. Não se deixe ser usado por Satanás. É só o que eu posso te aconselhar. Porque as consequências são muito grandes. Porque o joio, ele não é tirado no meio do trigo. Porque se ele for tirado o joio, junto com ele vai o trigo. E pessoas vão se perder. Mas no dia da colheita, na vinda do Senhor, esse joio, ele vai ser jogado num lago de enxofre, que vai queimar. E não seja esse joio. Não se deixe ser usado por Satanás. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Ah, pastor, o senhor está me chamando de Satanás? Não estou chamando ninguém de Satanás. Pedro andava com Cristo e chegou um momento que Satanás usou ali Pedro, e ali Jesus disse: para trás dele, Satanás. Porque ele já estava influenciando Pedro. Sim ou não? E de repente nós podemos, em algum momento de nossas vidas, ser usado por Satanás para falar o que não deve. Sim ou não? Você nesse momento pode estar refletindo: será se alguma vez na minha vida eu fui boca de Satanás? Pergunte para você mesmo. E peça para que o Espírito Santo te revele tudo que tiver em oculto, que tiver às escondidas. Porque Paulo, ele começou a perseguir a igreja do Senhor e pensava que estava fazendo a vontade de Deus. E ele estava tentando frustrar os planos de Deus, mas ninguém consegue frustrar o plano de Deus. Os planos de Deus, eles jamais serão frustrados. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? E olha o que ele diz: um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Não existia causa.
para que Jó passasse por isso. Mas o que nós temos que entender? Existem muitas coisas no Antigo Testamento que são prefigurações do Novo Testamento. Jó é uma espécie de prefiguração também de Cristo, porque Cristo, ele veio na terra, sofreu, pagou por toda a humanidade, por algo que ele não cometeu. E Jó sofreu ali por coisas que ele não fez. Sempre nós temos que entender que o Antigo Testamento, ele trabalha com o Novo Testamento. O Novo Testamento é mostrando a verdade que aquilo que foi dito no Antigo se manifestou no Novo. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, ele continua te servindo porque ele tem saúde. Tira a saúde dele e vê se ele vai continuar a te servir. Vê se ele tiver uma enfermidade, vê se ele ficar doente, vê se ele ainda vai continuar a te adorar. Amados, quem conheceu aqui a irmã Socorro, a mãe da Kate, ela estava com câncer, ela estava no estado terminal, e ela sempre glorificava o nome do Senhor. Todo tempo ela falando do amor de Deus. E a gente chegava, ela soltava pele e osso, sabe? Mas ela continuava falando do amor de Deus. Mas isso não são todos que têm essa estrutura. Não são todos que conseguem. Porque cada estrutura é diferente uma da outra. O nosso querido Carlos Gama, ele sempre dizia: eu não jamais conseguirei ficar enfermo, passar por isso, eu não aguento. Eu não aguentarei ver ninguém doente da minha família sofrendo, eu não vou aguentar. E Deus sabia a estrutura dele, que ele não conseguiria ficar em uma cama enfermo, com alguma sequela, ou passar por uma situação que aconteceu semana passada. Ele não ia resistir. E isso, quem conhece ele, quem andava com ele, sabe dessas coisas. Os homens que, sempre nas reuniões de homem, ele falava sobre esse assunto, sim ou não? Lindomar, Carlos, quem participava, sempre ele tocava nesse assunto. E quando ele via alguém doente, ele se comovia, ele chorava. Ele não conseguia ver uma pessoa enferma, a estrutura dele não conseguia, ele se quebrava todo. E Deus o conhecia, como Ele conhece a mim e conhece a você. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo, sim ou não? Senão a gente vai voltar lá para o começo de novo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, rapidinho. Amado, eu quando pego uma palavra, eu quero pegar cada detalhe dela, que eu acho maravilhosa a palavra de Deus. Eu não consigo pegar um texto bíblico, em 15 minutos dar uma palavra. Porque a palavra de Deus, ela, quanto mais você busca, mais ela te ensina. Mais ela vai te ensinar. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder. Olha só, quem deu a permissão? Se Deus não permitisse, ele não tocaria, porque Deus é o nosso escudo, é o nosso baluarte, é a nossa força, é a nossa sombra, a nossa direita. Amém?
o terceiro argumento. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Eu amo a Deus porque eu estou com saúde, porque eu estou bem. Mas se eu não estiver bem, eu não vou mais amar a Deus. Ah, Senhor, agora eu estou doente aqui. Ah, Senhor, também eu não te quero mais. Se tu não me curar, Senhor, eu vou me desviar. Ei, Deus é Deus. E ainda tem pessoas que pegam Deus e põem na parede. Se tu não fizer isso, sabe? Que cada ministração que você vê, cada besteira que se fala. A pessoa com poder acima de Deus. O ministro da palavra com autoridade superior a Deus. Aonde você já viu a criatura ser maior do que o Criador? E isso a gente vê nas rádios, vê na televisão, a gente vê em tantos lugares. E muitas pessoas estão sendo enganadas, muitas pessoas estão sendo iludidas, muitas pessoas andam pelos lugares em busca de profecia para ouvir aquilo que ela quer, não o que Deus quer falar. Anda de lugar em lugar para ouvir aquilo que ela quer ouvir. Vocês têm visto isso? Sim ou não? Amém, mistério? Conhece o mistério? Glória a Deus. Então, Jó capítulo 2, versos 7 e 8. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Depois que foi permitido, depois que foi-lhe dado a autorização. Deus, Ele não luta com Satanás. Deus, Ele está no controle. Você está entendendo? E ainda tem gente que tem umas coisas na internet, sabe? O Senhor, como é cana de braço, né, que chama? Queda de braço, ele com Satanás ali, sabe? Satanás não tem como lutar contra Deus, amados. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A mulher disse: ei, quem será que usou ela para falar naquele momento, hein? Será se Satanás usou ela para falar isso? Amaldiçoa, ele te mata, ou seja, morra, te mata, tira a tua vida. Amaldiçoa logo ele. Que esse Deus que tu fala que é Deus, e deixou acontecer isso tudo contigo, amaldiçoa ele, te mata logo, tira a tua vida, acaba esse sofrimento. Por que muitas pessoas têm tirado as suas vidas? Naqueles momentos difíceis, vem aquela vozinha: ei, tira a tua vida. Tu não serve para nada. Não tem mais jeito. Quantas pessoas têm se matado, amados? Pessoas se enforcando, pessoas, sabe, dando tiro na boca, no seu próprio ouvido, estourando, tirando a sua vida. Se você vê os jornais, você vê essas coisas. Ou seja, a pessoa que está fraca de espírito. E quando o nosso espírito ele está fraco, nós vamos ser conduzidos pelos momentos, sabe? Nós vamos estar pelos sentimentos. Nós vamos olhar as coisas de uma forma diferente. Mas quando Deus, Ele está grande em nossas vidas, todos os problemas, eles vão passar a ser menores. Não que vai deixar de existir, porque o próprio Senhor diz que neste mundo nós teremos o quê? Mas que nós venhamos ter o quê? Porque Ele, então Ele já deu a resposta. Mas é fácil? Não.
que nem foi dito ontem, né? Muitos pegam o plim play, ficam cheios do Espírito, mas depois ficam vazios de novo. Só quer o plim play, mas depois o playroom não tem. Quer ser, é continuar, é manter esse espírito cheio. Quando você vai a um encontro, quando você se converteu, você ficou todo cheio do Espírito, todo ali, com muito amor, queria falar da presença de Deus, e ali foi passando o tempo, foi esvaziando aquele pim play, deixou de ser pim play. E aí não consegue mais falar do amor de Deus para ninguém. Sim ou não? Ou a tua vida, a tua intimidade com Deus, ela está da mesma forma que quando você teve um encontro com o Senhor? É igualzinha? É o mesmo fogo? É o mesmo desejo? Mas por quê? Esvaziou. E para que nós venhamos andar cheio, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade, quem é que liberta? Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. Você pode pegar uma pessoa que entrar endemoniada, você repreender, o demônio ele vai, aquela pessoa é liberta, mas se ela não se encher, ele vai voltar e vai trazer mais 7 consigo. Se a pessoa tinha um demônio, ela vai passar a ter 8 demônios. A situação dela fica pior. É o que a palavra de Deus diz. Eu só estou dizendo o que está escrito aqui. Amém? A Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Não é preso, é livre. Você é livre, amados. Você congrega no ministério que você não é preso, que você não é enjaulado. Porque às vezes as pessoas pensam que ela ser um pastor, sabe, ela tem um domínio ali, escravizar as pessoas, estão tudo acorrentadas. Ah, pastor, eu vou visitar uma igreja, você não vai para lugar nenhum. Ainda tem aquele, né, que faz assim, né? Esse púlpito é meu, aqui ninguém prega. É aquela pessoa insegura, é aquela pessoa que não deixa os outros crescerem, é aquela pessoa que não forma líderes. A gente sempre busca olhar uma coisa, para as pessoas virem ministrar aqui, é aquelas pessoas que estão participando e verdadeiramente se entregando na presença do Senhor. Porque pode ser uma pessoa dos Estados Unidos, quem for, eu não conheço a vida dela, o Senhor conhece. Se entrar alguma pessoa aqui para falar o que eu falei hoje, todos os Instagram dizendo glória a Deus, e era pulando, era aquilo, oh Jesus! E Jesus falou sobre isso, porque o profeta da casa não é valorizado. Eu estava esses 3 dias participando do congresso ali do clamor pelas nações, sabe? Palavras maravilhosas. E aquilo que é ministrado na palavra de Deus. Porque muitos não estão acostumados a ouvir a palavra de Deus. Só estão acostumados a ouvir aquilo que querem, não o que o Senhor quer falar. E nós precisamos sempre dizer: Senhor, o que Tu queres para mim? O que Tu queres nesta noite que nós estamos aqui reunidos, ó Deus, tratar na minha vida. Porque, amados, o Senhor, Ele só vai agir na tua vida
E através da tua vida, quando você dá liberdade, Ele primeiro trata em você, para depois agir através de você. A gente sempre tem buscado, sabe, estudar, buscar conhecimento, porque a Bíblia diz que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. Esse mês nós estamos fazendo curso de capelania à noite, todos os sábados estamos lá aprendendo, sabe? Porque nós sempre seremos aprendizes, amados. Não pense que você vai ser mestre. Mestre é só Jesus Cristo. Você vai ser um eterno aluno. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Então a mulher de Jó, ela fez tudo isso. Agora imagina a estrutura da mulher de Jó, em perder 10 filhos, perder tudo. Aquela mulher estava completamente desesperada. E o interessante é que sempre a Bíblia fala ali de quem orava pelo filho é Jó. Não fala que era a mulher de Jó. Sim ou não? Ou na tua Bíblia fala que é a mulher de Jó que orava. Que quando a gente vai olhando o Novo Testamento, Jesus já mostra diferente, jamais as mulheres orando do que os homens, né? As mulheres eram as pessoas que praticamente sustentaram Jesus durante a caminhada dele na terra. Eram as mulheres que estavam ali, as mulheres com fé, mulher fervorosa. A gente vai ver ali, no próprio Antigo Testamento, Débora, né? Que mulher de fé, mulher de garra. Sabe? Mas hoje, a gente tem passado por uma geração, sabe? Como a gente viu até na internet, uma postação que tem, de homens frouxos, sabe? Homem que não assume o seu papel de homem. Porque nós, como homem, nós temos um papel dentro do nosso lar, um papel de pai, um papel de esposo, um papel de provedor, para nós sairmos, nós batalharmos. E tem muitas pessoas que não querem mais batalhar, porque a mulher batalha, e ele fica sentadinho, não quer nada. Sim ou não? Sim ou não? Mulher tem o seu papel, o homem tem o seu. A mulher hoje, ela saiu ao trabalho, sabe? Louvado a Deus que ajude, mas não é para o homem deixar de fazer o seu papel, porque a mulher tem um momento que ela está fazendo o papel do homem e da mulher ao mesmo tempo, e ela já não aguenta mais, chega um momento que ela vai explodir. No curso de Casados para Sempre, nós temos uma aula específica, é sobre a questão dos papéis, o papel do homem e o papel da mulher. Em fevereiro nós vamos ter o outro curso Casados para Sempre, tá? 6 casais, se preparem. Amém? Amém? Aqueles que ainda não fizeram, prepare, reserve a sua vaga. O terceiro argumento de Satanás, estava correto para a vida de Jó? Sim ou não? Amém. Amém. Tome posse. Nós vamos buscar o ano que vem, nós vamos fazer o curso também para noivos e o curso também de paz para toda a vida. São mais 2 cursos que o MMI, que é do Ministério de Casados para Sempre, ele ministra esses 2 cursos. A gente vai buscar o ano que vem também nos especializar para nós podermos ser instrutores, porque só pode ministrar o curso aquela pessoa que fez e pegou ali a autorização de ministrar. O material só é vendido, não é dado. Ele só te vende se você tiver autorização como ali instrutor, senão nem tem direito de comprar, ele não vende. A resposta está em Jó 2,10. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Olha só a resposta de Jó. Vê se a tua Bíblia está assim. Olha aí, vê se não é o pastor que escreveu alguma coisa aí.
Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. O terceiro argumento de Satanás caiu por terra. Então você vê como é astuto Satanás, amados. Ele é estrategista. Ele é astuto, não pensa que ele vai agir de qualquer forma, ele projeta, ele faz artimanhas, ele usa pessoas, e o que nós precisamos é estar preparado para nós resistir ao inimigo e ele fugir de nós. E muitas pessoas têm fugido dele, não ele fugir das pessoas. Como é que ele vai fugir de você? No momento que a sua vida estiver entregue no altar do Senhor. Porque se a tua vida, a minha vida, a nossa vida estiver no altar do Senhor, e o sangue de Cristo estiver sobre as nossas vidas, vai passar o anjo destruidor, e ele vai pular sobre você. Ele vai pular sobre a tua casa, ele vai pular sobre a tua família, ele vai pular sobre você, e não vai tocar em você. E aí, amados, passou tudo isso, apareceu 3 amigos de Jó. Esses caras eram amigos de Jó ou não eram? Esses caras eram amigos de Jó ou não eram? Sim ou não? O que vocês acham? Quem acha que sim? Quem acha não? Ih, ficou muito em dúvida. Ninguém, tem uns que não estão nem com sim nem com não. Quem acha que esses 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, eram amigos de Jó? Quem acha que eles eram amigos de Jó? Amém. Quem acha que ele não era amigo de Jó? Então vamos ver o que a Bíblia diz. Amém? Nós precisamos acreditar o que a Bíblia diz. Sim ou não? Olha lá. Ouvindo, pois, a Bíblia já diz logo de cara, 3 amigos. A Bíblia está dizendo que eles eram amigos. Eles eram amigos de Jó. Todo este mal que lhes sobreveio, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não reconheceram, ergueram a voz e choraram. Olha só, amados, esses 3 amigos. Eles ouviram falar o que tinha acontecido com Jó. E quando eles já viram ali Jó de longe, eles já começaram a chorar. E cada um rasgou o seu manto, lançando em pó, ao pó sobre a cabeça. Sentaram-se com ele, ficaram sentadinhos ali e passaram 7 dias. Você tem amigos? Sim ou não? Algum momento da sua vida, você já ficou 7 dias direto com esse seu amigo? Chorando lá com ele, sentado lá com ele, porque ele estava passando um momento difícil da vida dele? Sim ou não? E esses caras passaram 7 dias lá. E eles não tinham nem palavra, eles ficaram calados. A Bíblia diz que eles ficaram calados. Não lhe diziam palavra alguma, pois viam a dor que era muito grande de Jó. Eles choraram com Jó, eles se compadeceram com Jó, eles sentaram ali e ficaram ali. Jó, a Bíblia diz que ele estava ali com o corpo ali todo degradado, ele se coçava ali com ali uma caca, um caco de telha, tinha alguma coisa assim,
Ou seja, devia estar muito fedendo. Ele devia estar fedorento. Mas aqueles 3 amigos, eles ficaram ali do lado, suportaram o fedor, suportaram tudo aquilo, porque eles eram amigos. Mas há momentos que nós somos amigos de alguém, e depois a gente começa a ver a situação difícil da vida da pessoa, e nós começamos a querer julgar as pessoas. E esses amigos de Jó começaram a julgar Jó. Que Jó deveria ter feito alguma coisa injusta. Ele deveria ter roubado. Ele não estava fazendo bem ali para os órfãos, para as viúvas. Ele tinha enganado, ele tinha blasfemado. Ou seja, depois de tudo isso, veio ali, sabe, seta maligna. E eles começaram a falar mal de Jó. Eles eram amigos, vieram de longe, largaram tudo que tinha para ficar ali com o amigo. Mas em momentos depois de 7 dias, eles foram abrir a sua boca para falar o que não deviam. Por isso que Tiago diz: seja tardio no falar e pronto no ouvir. Há momentos de nossas vidas que o que nós temos que fazer é calar. Não fale nada, amados. Conversando hoje com a pastora Dulce, ela disse que num dia, no hospital, que estava no Platão, uma pessoa ligou para ela e disse: pastor, a senhora tem que quebrar essa maldição que está sobre a sua vida, porque tem maldição, morreu o seu marido, morreu isso, agora a sua filha também. Está repreendido em nome de Jesus. Tem pessoas, amados, que são enviados de Satanás, são boca de Satanás, para falar o que não deve. E geralmente, só quem fala isso é aquelas pessoas que são mais íntimas, não é pessoa que não tem intimidade com você. Porque quem não tem intimidade com você não vai falar coisas dessa maneira. Geralmente são as pessoas mais achegadas. Sim ou não? Então nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos, amados, verdadeiramente sermos transformados. Passar pelo processo da regeneração para vir o novo nascimento, porque o Senhor diz que se nós não nascermos de novo, nós não entraremos no reino dos céus. Quem não passar pelo novo nascimento, não entra no céu. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Ou seja, Jó foi afligido na área financeira, na área dos filhos, na área da saúde, na área do casamento e na área da amizade. Jó ele foi ali atacado por Satanás em 5 áreas. Sim ou não? Vocês viram isso durante esses textos? Tá? Financeira, perdeu o que tinha. Os filhos, perdeu os filhos. Saúde, perdeu saúde. O casamento dele foi destruído. A mulher chegou ao ponto de dizer: morre para amaldiçoar teu Deus e te mata. E a amizade dele naquele momento também começou a ser destruída. Ou seja, tudo que ele tinha se perdeu. Todos os meus amigos, lá em Jó 19, 19 e 20. Olha o que Jó diz. Todos os meus amigos íntimos. Olha que ele diz. Esses amigos eram que? Íntimos. Vê se está na sua Bíblia aí. Lá no 19. A Bíblia diz que eles eram amigos mesmo. Tá? Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Ou seja, a família, os amigos, todos se tornaram contra eles. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne,
e salve-me só com a pele dos meus dentes. Ou seja, ou se a pessoa olhar, só via a pele do dente de Jó. Imagina que ele devia estar só o osso. Você já viu uma pessoa quando ela está no estágio de enfermidade, que está só a pele e osso? É um estágio muito ruim, amados. É um estado muito triste. E a Bíblia vai mostrando detalhe por detalhe. Tente pegar um feriado, um dia, e leia o livro de Jó mais de uma única vez. Sabe? Para você ver cada detalhe que vai nos ensinar. Para que nós não venhamos deixar de ser amigo de alguém e passarmos a ser inimigos. Para que nós não venhamos fazer aquilo que desagrada a Deus. Quando a pessoa se encontra no fundo do poço, só existe uma direção, amados. Olhar para cima. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo, da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Eu posso morrer, mas vou ver Deus face a face. Quais as verdades que Jó descobriu com tudo isso que aconteceu? Olha, observe na sua Bíblia como é interessante o que Jó aprendeu com tudo isso. Primeiro, reconheceu que Deus é onipotente. Bem sei que tudo podes. Onipotente, pode todas as coisas. Reconheceu a soberania dos propósitos divinos. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Reconheceu a sua profunda limitação. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Olha só, Jó ele foi encontrando um monte de coisa. Poxa, mas Deus disse que ele era um homem íntegro. Deus, ele falou tão bem de Jó. Mas ele percebeu que ele não era praticamente nada. E isso que nós sempre temos que entender, que nós não somos nada. Que se Cristo não estiver em nossas vidas, nós estamos acabados. Jó reconheceu seu limite de conhecimento de Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aí a gente olha essa situação. Poxa, agora eu fiquei confuso, porque Deus diz que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem temente a Deus, Jó era um homem que se desviava do mal. E como é que Jó, ele não tinha conhecimento de Deus? E a resposta, pensando, pensa aqui que é você assim, faça bem assim. Para pensar. A resposta está em João 17:3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós vamos conhecer a Deus na eternidade. Um dia, 2 dias, toda a vida eterna nós vamos estar conhecendo a Deus. A nossa eternidade, a vida eterna será em conhecer a Deus. Aleluia. Ou seja, aquilo que nós conhecemos de Deus é tão pouco, que nós vamos passar toda a nossa eternidade e não iremos conhecer o tudo de Deus. Você está entendendo? Toda a eternidade, a vida eterna vai ser essa.
de conhecer a Deus e a Jesus, a eternidade, ou seja, dia por dia, por dia, por dia. Quando você vê alguém dizer, eu conheço a Deus, esse cara não conhece nada. Nós somos tão pequeninos diante de Deus, o nosso conhecimento é tão pequeno diante de Deus. Amém? Quinto, reconhecer o seu pecado. Pastor, mas como assim Jó reconheceu os seus pecados? Por isso me abomino e me arrependo no pó, na cinza. Mas que pecado é esse? Quero dizer algo para vocês. As pessoas que estão diante de Deus, quanto mais perto de Deus, mais elas reconhecem os seus pecados. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais você vai reconhecer os seus pecados. Quanto mais distante estiver de Deus, menos vai reconhecer os seus pecados. Quem menos reconhece o pecado é quem mais distante de Deus está. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Deus restaura a vida de Jó. Pude lá para o 42. Nós vamos ver o que Deus fez quando Jó, ele reconheceu as verdades de Deus. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. A Bíblia diz que Deus deu em dobro tudo o que possuía. A Bíblia diz que Jó, ele tinha 7.000 ovelhas. Então ele passou a ter, quantas? 14.000 ovelhas. E assim sucessivamente. E aí nós vamos ver que Deus restaurou a saúde de Jó. Deus, ele restaurou a saúde de Jó, dando mais 140 anos para Jó viver. Deus restaurou o casamento de Jó, porque aquela mulher que tinha amaldiçoado ele e disse que ele tinha que morrer, na hora que ele ficou ali rico de novo, ele poderia dizer, agora, né? Lembra o que tu falou para mim? Lembra? Que tu disse para me amaldiçoar Deus e para me morrer? Mas não. O olhar dele foi com o olhar de Jesus, um olhar de amor. Um amor incondicional, um amor ágape, um amor que perdoa, um amor que não tem fronteira, um amor que não busca os seus próprios interesses. E a Bíblia diz que ali, novamente, eles tiveram 10 filhos. E a Bíblia diz que eram os filhos mais lindos que existiam na face da terra. Eram 7 homens, nasceu novamente 7 homens, eram 3 mulheres, nasceu novamente 3 mulheres. Ei, pastor, mas o dobro de 10 é 20. Sim, os 10 dele nunca deixou de existir. Eles tinham 10 filhos, eles foram transferidos da terra para o céu. E veio mais 10, que depois da morte, todos eles se juntaram e passou a ser 20 filhos. Os filhos que você tem, você não os perdeu. Ele está com o Senhor, aqueles que perderam já os seus filhos. E um dia, você haverá de encontrá-lo, todos os entes queridos. Então, para Deus, as coisas se multiplicam, não se divide. Por isso que o ministério de Jesus Cristo Manaim, ele precisa multiplicar. Se cada um de você, que hoje está aqui, reconheceu, entendeu esta mensagem,
que você ore por uma pessoa. Pode botar um som, Diego, aí? Você reconhecer que você é limitado, que você precisa de Deus. Você reconhecer que se você ganhar uma vida, hoje, se nós estivermos aqui com 60 pessoas, se cada um de você trouxer uma vida, vai passar a ter 120 vidas. Deus, Ele quer uma igreja curada, uma igreja sarada, uma igreja que entenda verdadeiramente os propósitos de Deus. Você pode fechar seus olhos e estar refletindo. A Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 25, que o próprio Jesus, ele disse: eu estava enfermo, tu me visitastes. Eu estava sem roupa, tu me deste a roupa. Eu não tinha o que comer, tu me deste o alimento. Eu estava preso, e tu me visitaste. Eu estava enfermo, e tu me visitaste. E muitos perguntaram: mas Jesus, quando foi isso? E o Senhor respondeu: quando tu visitaste o teu próximo, os pequeninos. Quando tu visita, ou quando tu faz algo por alguém, tu está fazendo para o Senhor. Quando tu está visitando uma pessoa enferma, você está visitando ao Senhor. Quando você está fazendo bem para alguém, você está fazendo bem para o Senhor. Quando você estiver falando mal de alguém, você vai estar falando mal do Senhor. Tudo que nós fazemos, nós fazemos para o Senhor. Esse ministério, chamado Ministério de Jesus Cristo Manaim, o nome já diz tudo. É o ministério de Jesus. Não é o ministério do pastor Antônio, pastora Marlúcia, pastora Neila, nem pastora Dulce. Não é o ministério dos líderes, mas é o ministério de Jesus. E quando Jesus fundou este lugar, Ele fundou isso com muita oração e muito jejum. E para que esse ministério ele venha a crescer, a igreja precisa viver uma vida de oração. A igreja precisa viver uma vida de jejum. Ontem um pastor estava dizendo que jejum não é regime, não é dieta, mas jejuar é nós tirarmos de nossas vidas tudo aquilo que não agrada ao Senhor. É você se esvaziar dos teus argumentos. É você se esvaziar das suas mazelas. É você reconhecer que você não é nada diante do Senhor. É você reconhecer que você precisa de Jesus. É nós reconhecermos que a nossa vida
ela é totalmente dependente do Senhor. É nós reconhecermos que esse ministério é totalmente dependente do Senhor. É nós reconhecermos que cada um de vocês que estão aqui nesta noite, foi um projeto de Deus, para você chegar hoje aqui, e ouvir aquilo que o Senhor colocou neste vaso, para transmitir a vocês.